Um católico pode ser salvo? Seria uma enorme prepotência dar uma de Deus e definir quem será salvo e quem não será. Tarefa essa que só compete a Ele e a ninguém mais. Como pobres miseráveis, nunca devemos julgar a salvação pessoal de alguém. A salvação não tem nada a ver com o lugar que alguém congrega ou se não congregam em lugar nenhum. A salvação é somente pela fé em Cristo e em sua obra na cruz. Vamos a Cristo do jeito que estamos e, ao crermos nele, ele nos salva e, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a salvação não depende de nossa obediência, mas da morte e ressurreição de Jesus. Existem salvos em todas as denominações cristãs, inclusive a católica, e fora delas. São pessoas que creem em Jesus, que nasceram de novo, que são membros do corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Todos esses estarão no céu, mas não levarão para lá as denominações que carregavam aqui. A pergunta, os católicos são salvos? Não pode ser respondida com um sim ou não universal. Da mesma forma, nem as perguntas, os batistas são salvos? Ou os presbiterianos são salvos? Ou os metodistas são salvos? Podem ser respondidas em um sentido universal. Ninguém é salvo por ser católico, batista, presbiteriano ou metodista. A salvação é somente pela graça por meio da fé, somente em Cristo. Isso está em João 14, 6, Efésios 2, 8, 9. Provavelmente não há denominação ou divisão da fé cristã na qual cada membro realmente confiou pessoalmente em Cristo como Salvador. Além disso, estima-se que haja bem mais de 1 bilhão de católicos romanos no mundo. Entre esses, mais de 1 bilhão de adeptos. Há uma quantidade significativa de latitude em crenças e práticas. Os católicos romanos nos Estados Unidos não têm crenças e práticas idênticas aos católicos romanos na Itália. Os católicos na América Latina não são a imagem espelhada dos católicos na África. Embora a hierarquia católica romana promova a noção de que todos os católicos romanos mantêm as mesmas crenças e observam as mesmas práticas, esse definitivamente não é o caso. A diversidade dentro do catolicismo é outra razão pela qual a pergunta "os católicos são salvos?" não pode ser respondida absolutamente. Se mudarmos a pergunta para ser mais específica, no entanto, podemos ter uma resposta definitiva. Os católicos que aderem às crenças e práticas católicas romanas oficiais são salvos? A resposta para essa questão é não. Por quê? Porque o ensino oficial do catolicismo romano é que a salvação não é somente pela fé, somente pela graça, somente em Cristo. A Igreja Católica Romana ensina que é preciso ter boas obras e observar os rituais do catolicismo romano para ser salvo. Resumir a compreensão católica da salvação é difícil porque é extensa. Aqui está um resumo do ensino oficial católico romano sobre a salvação. Para ser salvo, uma pessoa deve receber a Cristo como Salvador pela fé, ser batizada na fórmula trinitária, ser infundida com graça adicional pela observância dos sacramentos católicos, especialmente a Eucaristia, e então morrer sem nenhum pecado mortal não confessado. Se alguém cumprir esses requisitos, ele ou ela será salvo
e terá entrada no céu. Isso provavelmente após um longo período de purificação adicional no purgatório. O processo católico romano é significativamente diferente do ensino do apóstolo Paulo sobre como a salvação é recebida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso está em Atos 16:31. João 3,16 atribui a salvação a todo aquele que crê em Cristo. Em Efésios 2, de 8 a 9, ensina explicitamente que a salvação não é pelas obras, como o versículo 10, esclarecendo que as obras são resultado da salvação. Simplificando, o ensino católico sobre a salvação é muito diferente do que a Bíblia ensina. Então, não. Se uma pessoa mantém a compreensão oficial católica romana de salvação, ela não é salva. Apesar de suas vigorosas afirmações, o catolicismo romano não defende verdadeiramente a salvação pela graça por meio da fé. Com isso dito, é importante lembrar que nem todos os católicos mantêm o entendimento católico romano da salvação. Há católicos que acreditam verdadeira e plenamente que a salvação é somente pela graça por meio da fé. Há católicos que observam os sacramentos como um aspecto de crescimento espiritual e intimidade com Deus, e não na tentativa de ganhar a salvação. Há muitos católicos que acreditam na doutrina bíblica da salvação e não entendem que o ensinamento oficial da Igreja Católica Romana é algo diferente. Os católicos são salvos? Os católicos vão para o céu? Depende. Se a pergunta for: existem católicos salvos? Então a resposta é sim. Se a pergunta for: uma pessoa irá para o céu se aderir à doutrina católica romana oficial da salvação? A resposta é não.